Anote cada pregação, escreva seus sonhos, escreva suas esperanças, escreva seus pedidos de oração, escreva aquilo que você deseja que Deus opere na sua vida nesses dias. Aqui é um lugar de milagre, aqui é um lugar de bênção. Aqui nós temos uma energia focalizada no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Se você receber cada uma dessas coisas, você vai ser muito abençoado. E nesse momento de graça, de bênção, de alegria, eu quero que vocês recebam, com uma salva de palmas, com muita alegria, o nosso querido irmão Arthur. Olha que homem bonito. Quando entrou na igreja não era assim, não. Era não. Todo desajeitado. Eu me lembro, Dedé, da primeira vez. Era da minha largura. Primeira vez que eu vim aqui pro encontro. E aí eu não tinha toda essa educação. E aí o Dedé me chamou, e agora, Arthur, o palestrante. Eu peguei e deixei o Dedé assim, ó. Arthur, o palestrante. Aí eu fui pegar a cola do meu tema e coloquei no balcão e o Dedé ficou assim, ó. Olhando pra mim, sem entender a situação. Aí ele, não, gente, porque ele tá começando agora e ainda não tem os moldes ainda. Pegamos pra criar essa. Mas aí, graças a Deus, hoje já tô bem melhor, não tô, Dedé? Você tá lindo. Bom dia, igreja, bom dia, convidados. É com muita alegria e uma satisfação enorme que estou aqui pela terceira vez. Já estou há 3 anos na igreja e desde os primeiros meses o pastor Orlando, ele nos convida a fazer algo para Deus. E com poucas semanas que eu estava frequentando, ele me deu essa missão. Você vai pregar a palavra de Deus, você já é um rapaz que veio de igreja, então você tem algum conhecimento, então você vai estudar mais a Bíblia e vai trazer para a gente sempre uma história, um tema referente às Escrituras. E aqui estou eu, sempre enfrentando um nervosismo enorme. O Bruno sabe como é, já veio, né, Bruno? Mas é com muita coragem e com muita dedicação que a gente faz esse papel com muita alegria para Deus e para cada um de vocês. Amém? Irmãos, a Bíblia, ela é repleta de histórias, mas cada história dessa, ela tem um ensinamento. Não é por acaso que o cristianismo, ele invade o mundo inteiro, né? Todos os locais do mundo têm uma igreja cristã. E isso se deve aos ensinamentos assertivos das Escrituras. Se esses ensinamentos que tivemos ao longo desses anos, de todos esses centenas e milhares de anos, teve algum resultado para alguém, ele foi levado adiante e chegou até nós. E diante de todas essas histórias e diante de todos esses ensinamentos que a Bíblia nos traz, eu trouxe 2 histórias bíblicas hoje muito parecidas, porque a Bíblia tem disso, ela tem muitas histórias que parecem repetitivas em outro momento, porém elas têm um final que tem um ensinamento diferente. E, perante a isso, eu vou trazer para vocês, uma que se chama, a história de Ana, Penina e Eucana, que fica localizada no livro de 1 Samuel. Ana é uma mulher estéril, Penina tem muitos filhos, e Eucana é o marido dessas 2 mulheres. E a outra história é Raquel, Lia e Jacó. Raquel, ela é uma mulher também estéril. Lia, ela tem filhos. E Jacó, ele é o esposo, o marido dessas 2 mulheres. Vamos lá. Hoje, cada um de nós estamos aqui, e assim como eu estive na primeira vez, nós sempre temos um desejo, um objetivo. Assim como Ana teve a vontade de ser mãe, ela era estéril, assim como Raquel teve o desejo de ser mãe, porque ela também era estéril, nós também temos um desejo do nosso coração. Porém, o que diferencia elas de nós, talvez seja só o tamanho do objetivo ou o objetivo em si, mas a vontade seja a mesma ou até maior. Porém, o pastor, quando nos convida para a Pociúncula, e toda a igreja nos convida, ele fala, gente, vá com as malas vazias.
as malas espirituais, as malas do desejo, porque lá o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai recarregar, vai encher essas malas de vocês de bênçãos. E é verdade. É incrível, você não vai sair daqui da forma como você entrou, é impossível. Eu acredito que até no dia que eu entrei aqui na Possível, com o coração mais angustiado, o coração mais fechado, não tem como. Tem uma força muito maior que adentra o nosso coração, que adentra o nosso espírito e nos faz sair daqui renovados, fortalecidos, abençoados. E eu não tenho dúvidas, irmãos, o que você veio buscar, você vai encontrar. Agora, uma coisa é o que a gente vai ouvir hoje, que nós nos prendamos ao abençoador e não à bênção. Porque muitas vezes o nosso maior erro no cristianismo é que muitas vezes a gente se prende à bênção e esquece do abençoador. E Deus, Ele sabe que hoje nós temos um desejo e amanhã nós temos outro. Porém, Ele sabe qual o desejo correto realizar para que possamos ser felizes. Porque felicidade é um desafio, mas Deus sabe como nos fazer felizes. Para começar, vou dar início à história de Ana. Ana, ela casou com Eucana, porém, Ana era estéril. E naquela época, milhares de anos atrás, naquela época, uma mulher estéril, o homem, quando casava com uma mulher estéril, ele tinha por direito ele ter uma outra esposa, ter um segundo casamento. Por quê? Porque a função da família naquele momento era dar procedimento. Um filho representava muito naquela época. Ele, além de levar o nome familiar, ele também representava a mão de obra. Ele representava a força da economia familiar. Porque ali a família ela vivia de agricultura, vivia vamos supor assim, de várias obras ali que os filhos eles tinham uma composição muito importante, de modo geral. E a Bíblia relata que todos os anos, Ana, Penina e Eucana, eles iam até Siló. Siló era uma cidade onde ficava localizado o templo do Senhor. Então, eles iam para lá para prestar culto ao Senhor, para, vamos supor, sacrificar, oferecer ofertas a Deus. Ana, Penina e Eucana. O que acontecia? Sempre que Eucana chegava lá com suas duas mulheres e Penina ela tinha vários filhos, Eucana ele dava porções, ele desde cedo ensinava seus filhos a ofertar a Deus. Ele pegava ofertas e distribuía para os filhos e para as duas esposas. Eles ensinavam, quando vocês estiverem maiores, vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que pegar ofertas a Deus e oferecer no templo. Então, desde cedo, ele ensinava isso às crianças. E aí, o que acontecia? Quando chegava a hora de Eucana, o esposo, dar uma parte dessa oferta para Ana, a Bíblia relata que ele dava uma parte dobrada. Porque diz que Eucana amava muito Ana. Apesar dela ser estéril, apesar de Penina ser a mulher que gerasse filhos, Eucana amava muito Ana e dava para ela uma porção dobrada da oferta. Só que isso despertava um certo desconforto em Penina, porque ela olhava para a situação e dizia, poxa, sou eu que gero filhos. E ele dá uma porção dobrada a Ana, e ele gosta mais de Ana. Sou eu que estou levando o nome da família adiante, sou eu que estou gerando força para dentro da família, e ele agrada mais a Ana. Então, de alguma maneira, Penina, ela procurou desestabilizar a Ana pelo que ela não tinha, pela fraqueza dela, que era a esterilidade. E naquela época, uma mulher ser estéril é muito difícil, como hoje também é. É muito difícil uma mulher não poder ser mãe. Imagine naquela época. Naquela época, esterilidade era vista quase como uma maldição. Esterilidade para a mulher era visto como algo assim desvirtuado, né? Como se fosse uma mulher assim, infelizmente, é como se fosse uma maldição. Então, Penina chegava até Ana e falava, mas você, quem é você, Ana, na nossa família? O que você representa? Entendeu? Você está aqui apenas para tirar de nós. Eu não, eu gero filhos. Eu levo o nome da família adiante. E quem é você? Você não é nada.
E esse tipo de situação, ano após ano, ia acontecendo, não só dentro de casa, mas principalmente no momento do oferecimento das ofertas, lá no templo do Senhor. Até que teve um momento que Ana não aguentou mais. Ana não teve mais como suportar aquela humilhação. Porque é muito difícil para uma mulher. Se a gente tem um ponto fraco e alguém fica ali batendo a todo momento no nosso ponto fraco, ainda mais em uma situação como essa, uma esterilidade, teve um momento que ela não suportou mais aquela dor. E para quem é que ela clamou? Para quem foi que, depois de ela não poder suportar mais aquela dor, para quem foi que ela clamou? Para Deus. Ana se direciona justamente para aquele que pode resolver a situação dela. Foi para Deus. E a Bíblia relata que quando ela chega no templo do Senhor, depois de ser muito humilhada, depois de estar com o coração muito angustiado, amargurado, ela ora até a Deus e diz: Senhor, dai-me um filho. Tira de mim essa dor, tira de mim essa humilhação, tira de mim esse desconforto, porque isso está me causando muito sofrimento. E a Bíblia relata que Ana, em nenhum momento, ela pede o filho, vamos supor assim, para poder passar na cara de Penina, para poder tirar daquilo ali dela, vamos dizer, aquela desinfortuna que ela tinha com Penina. Não, ela só queria tirar o peso das costas delas, daquela humilhação. É tanto que Ana, ela oferece, na mesma oração que ela faz a Deus, ela diz: Senhor, esse filho não será para mim. Esse filho será para servir ao Senhor. Samuel, que era o menino que iria nascer através de Ana, através desta oração, Samuel, ele se tornou, porque Ana ofereceu a Deus, um profeta de Deus, um servo do Senhor. E aí a gente fica imaginando, se o desejo dela era ser mãe, e ela chega ao patamar de ser mãe, e ela só iria levar o menino para o templo, para o profeta cuidar dele e ficar na casa do Senhor para o resto da vida dele, quando ele tivesse um pouco maior de idade, desmamado. Aí você fica imaginando a situação dela como mãe. Imagina quando o menino estivesse crescendo, ela estando amamentando aquela criança, imagine aquele bate-papo da mãe, de falar: meu filho, você quando estiver maior, você não vai ficar aqui em casa. Você não vai ficar com a mamãe. Você vai ficar no templo do Senhor. Porque deveria ser muito difícil. Porque eu nunca fui mãe, né, e não sou pai ainda. Mas relatos dizem que quando a mãe, mesmo ela não querendo a criança após o parto, ela cria um vínculo muito forte. Porque ali é entrelaçado uma emoção muito intensa. E ela chegar ao ponto de falar: meu filho, quando você estiver maior, você não vai continuar aqui com a mamãe. E eu fico imaginando esse bate-papo, a dor da despedida antecipada. Muito doloroso, porque Ana, a todo momento, ela não se apegou à bênção que ela recebeu. Ela se apegou a Deus, ao abençoador, e à promessa que ela fez. Ana era uma pessoa de palavra. Por mais que ali, aquele momento, doesse o coração dela de entregar o filho dela para ser servo do Senhor, para ser Samuel, ela em nenhum momento, a Bíblia relata que ela voltou atrás da sua decisão. Ela manteve e entregou nas mãos de Eli, o profeta Samuel, e disse: Eli, esse garoto foi o que eu pedi a Deus numa oração aqui dentro do templo, e eu dediquei a Deus também. Esse garoto, ele vai te servir, ele vai servir acima de tudo a Deus, e eu quero que você coloque ele nos caminhos do Senhor. E aquele rapaz, Samuel, se tornou nada mais, nada menos que um dos maiores profetas da Bíblia. Samuel, ele foi o primeiro profeta a levantar os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Foi ele que ungiu, foi ele que levantou esses dois primeiros reis. Só para a gente pegar essa primeira história. Ana se apega ao abençoador e não à bênção. E aí a gente vai voltar um pouquinho, essa história mais resumida, a Raquel, Lia e Jacó. Raquel, assim como Ana, ela era estéril. Lia tinha muitos filhos.
Porém, a Bíblia não relata. Quando a gente vê as Escrituras, a gente vê que Raquel, ela não tinha tanto esse desejo de ter filhos. Você não vê nem mesmo o ponto de Raquel, a gente vê algum sentimento até mesmo pelo esposo. Ela era aquela pessoa mais tranquila. Mas o que despertou o interesse de Raquel em querer ter um filho em sua esterilidade? Olha que a história é muito parecida, né? Raquel, Lia e Jacó. Lia tinha filhos, Raquel estéril e Jacó o marido. E a Bíblia relata que quando Raquel olha para Lia e Lia já está no quarto filho, e Lia em nenhum momento, ela, zombava de Raquel por ela não ter filhos, porque além do mais eram irmãs. A Bíblia relata que quando Raquel olha para Lia e Lia já está no quarto filho, a Bíblia diz que Raquel, ela é comovida por um sentimento de inveja. Não é um sentimento ali de humilhação. Não é um sentimento ali de, eu quero porque eu tenho que ter filhos, porque eu desejo ter filhos. Não. A Bíblia relata, tem um versículo que diz, Raquel sentiu inveja de Lia, porque Lia já estava no quarto filho. E em vez de Raquel chegar para Deus e pedir um filho, ela chega para Jacó, o esposo, e diz, Jacó, dai-me filhos. Dai-me filhos, senão morro. Mas aí eu fico na cabeça, você fica pensando, morre de quê? Entende? Às vezes eu fiquei lendo assim, desculpa até a expressão, posso estar errado, mas será que era de inveja? Entendeu? Porque ela, Jacó, dai-me filhos, senão morro. E Jacó olha para Raquel e fala, por acaso eu sou Deus, que não te concedeu filhos? Raquel, olha para minha outra esposa, sua irmã, Lia, ela já está no quarto filho. O problema não está em mim. O problema não está em mim. Por acaso eu sou Deus que te impediu de ter filhos? E a Bíblia relata que anos depois, Deus lembra de Raquel e concede a ela um filho. O filho de Raquel é o famoso José. José do Egito, tão famoso José. Mas assim como Sara, a gente não vê, Sara, esposa de Abraão, a gente não vê nenhum relato bíblico dizendo que Raquel pediu um filho a Deus. Mas quando você está no caminho do Senhor e Ele quer fazer uma bênção na sua vida, por mais que você ria que nem Sara, Deus vai lá e cumpre o que Ele quer na sua vida. Deus fez com Raquel, gerou um filho dela, mesmo ela pedindo o filho ao esposo, a Jacó. Porém, ela se apegou, Raquel, totalmente de Lia, Raquel se apegou à bênção e não ao abençoador. Ela se apega ao filho e não a Deus que a abençoou com o filho. A Bíblia relata que quando Raquel sai da casa do pai dela, Labão, para ir para a terra do esposo, ela furta do seu pai os deuses, os ídolos, que eram aqueles deuses que não tinham nenhum poder para dar nenhuma bênção a ela, mas ela ainda era apegada ao passado. Raquel ainda era apegada àquilo que não fazia nenhuma diferença na sua vida. Pior do que não ser apegado a Deus, e ser apegado à bênção, ser apegado àquilo que Deus repugna. E a Bíblia relata que, quando o pai dela viu que os deuses dele estavam faltando dentro da sua casa, foi atrás de Jacó e disse, Jacó, cadê os meus ídolos? Você roubou de mim. E Jacó falou, não estou sabendo. E se por acaso você encontrar com alguém de minha casa, esse alguém irá morrer. Jacó não sabia que Raquel sua esposa tinha roubado os ídolos do seu pai. E inconscientemente, Jacó joga uma maldição sobre a sua esposa, porque ele diz, se você encontrar, se esses deuses seus estiver com alguém da minha família, esse alguém irá morrer. E algum tempo depois, pouco tempo depois, a Bíblia relata que Labão não encontrou os deuses que Raquel havia escondido, porém, pouco tempo depois, quando Raquel está tendo o segundo filho, ela morre no parto. Quando José ainda era muito pequeno, quando José ainda era um pequeno jovem,
E Raquel não teve a oportunidade de acompanhar a sua bênção se tornando o governador do Egito. Eu pergunto, o que adianta eu me agarrar à bênção se eu não tiver toda a devoção a Deus, o abençoador? Porque essa bênção me faz feliz hoje, mas amanhã eu quero algo diferente. Porque o ser humano é assim. O que nos faz feliz hoje, a conquista de hoje, amanhã a gente já quer uma outra coisa, algo diferente, algo maior. Porque a graça do ser humano é isso, a evolução. A gente sempre querer algo diferente, algo a mais, nunca estar satisfeito. Isso é muito bacana, porque não cai na linha da comodidade. A gente sempre quer algo diferente, Bruno. A gente sempre quer algo novo, quer algo maior, e é correto. Mas aí, infelizmente, porque Raquel se apegou à bênção e não ao abençoador, ela não viu o que Deus foi capaz de fazer na vida daquela bênção que Deus deu a ela. A história de José do Egito foi maravilhosa. E o pai dele estava lá acompanhando tudo. O pai dele viu tudo. Lia, a outra esposa, viu muito da carreira de José. Ana, que entregou o seu filho Samuel nas mãos de Deus, viu todo o desenvolvimento do menino. Viu o menino se tornar um profeta. Olha aí a diferença. E a Bíblia relata que quando Ana entregou o filho dela na mão do profeta, anualmente, quando ela ia fazer a oferta, ela levava uma roupa para Samuel. Ela levava uma roupa para Samuel. E a Bíblia diz que o profeta falava: mulher, que Deus abençoe com muitos filhos, para compensar esse que você deixou para servir a Deus. E a Bíblia relata que Ana, no decorrer dos anos, teve mais 5 filhos. 3 homens e 2 meninas. 3 meninos e 2 meninas. Ou seja, ainda viveu muito para ver o milagre dela se tornando uma bênção ainda maior. O que eu tenho para dizer para vocês, meu irmão, com esses 2 exemplos bíblicos, porque esses exemplos bíblicos, por mais que sejam parecidos, eles têm um significado diferente. E nos ensina algo. Que nós possamos, irmãos, ao sair daqui, eu tenho certeza, cada um de nós vai receber aquilo que veio buscar. Cada um de nós vai receber uma grande bênção. Cada um de nós tem um desejo diferente. Eu não sei qual é o desejo da Luana do coração, não sei o que a Luana veio buscar, não sei o que a Merelice veio buscar, mas cada um de nós iremos receber. Mas que isso não seja um empecilho para nos afastar de Deus. Que essa bênção que iremos receber possa nos aproximar ainda mais do abençoador, que é Deus. Porque lá na frente nós vamos precisar de algo ainda maior. E talvez nós nem saibamos ainda fazer esse pedido, mas Deus ele vai conhecer o nosso coração e fará tudo para nos fazer feliz dia após dia. Que Deus, ó irmão, abençoe. Até domingo a gente vai sentir, tem gente que já sentiu no primeiro dia, na sexta-feira já sentiu o impacto. No meu primeiro encontro, eu só senti aquela força tremenda de Deus no domingo, no terceiro dia. Acredita, Vana? Mas tem muitas pessoas que já conseguem sentir no primeiro, no segundo. E como eu, no primeiro encontro que eu participei, eu só senti no terceiro. Mas em algum momento, Deus vai entrar no seu coração. Porque tudo que a gente vivencia aqui, tudo que a gente presencia, tudo que acontece aqui, ele de alguma maneira vai abrir o seu coração, vai quebrar a barreira que está dentro de nós. E Deus vai entrar. E a mudança vai acontecer. O milagre, você vai sair daqui, assim como Ana saiu do templo do Senhor, com a certeza da vitória. E que isso sirva para que nós nos aproximemos ainda mais do Senhor, porque Ele sabe, a cada momento, como nos fazer feliz. Muito obrigado. Obrigado, Edael. Não, você está excelente. Você está uma bênção, irmão.